Tá pensando naquele negócio que você fica deixando lá no papel, não coloca em prática? Vamos falar sobre quais são os desafios e as coisas boas também de empreender. E, como de costume, vamos fazer a abertura para você entender um pouco mais sobre qual vai ser o assunto. Então, hoje, a Opinião Desformada abre espaço para falar sobre empreendedorismo que transforma. Nosso convidado é Bernardo Melo, sócio fundador da Aquatis, ao lado de Felipe e Pedro, uma empresa que nasceu da vontade de unir inovação, impacto e propósito. E nessa conversa vamos mergulhar nos bastidores de como uma ideia simples pode virar um negócio, que conecta marcas e pessoas de forma sustentável, e descobrir quais caminhos e escolhas moldam a jornada de quem decide empreender. Porque no fim, a pergunta que fica é: de onde vêm as ideias que mudam o mundo? Bem-vindo, Bernardo, a esse episódio muito especial. Obrigado, pessoal, por me receber aqui. Para fazer uma breve apresentação minha, meu nome é Bernardo, eu sou um dos 3 fundadores da Aquatis. Nós somos a primeira e única marca de água grátis do Brasil. Somos um projeto que vai completar agora 2 anos. Temos muitas histórias para contar aqui, para compartilhar. Graças a Deus, são 2 anos de muitas conquistas. E agradecer de novo o convite, estar aqui com vocês hoje. É um prazer. Meu segundo, como eu falei para vocês, meu segundo podcast nessa carreira aí de 2 anos na publicidade. Na publicidade, muito bom. Muito bom. E já pra gente saber, empreender tem perfis muito diferentes, mas também tem coisas em comum, né? Conta pra gente quem é esse Bernardo antes do negócio, antes Do de bichinho. vir. Qual é o perfil do Bernardo? Bom, eu sou uma pessoa, eu sou formado em Direito, né? Trabalhei como estagiário durante todo o meu período, praticamente, na faculdade com Direito Criminal. Cheguei a trabalhar em outras áreas também, mas o meu grande foco foi o Direito Criminal. Sou apaixonado, sim, pelo conceito, estudo até hoje, acompanho casos notórios. Mas, quando acabou a faculdade, eu tinha a opção de me mudar para Brasília ou ficar em São Paulo, porque era a proposta que o meu escritório tinha feito. Então, eu optei por sair do escritório, buscar uma oportunidade nova. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu buscava um emprego como advogado criminalista, eu descobri, junto com meus sócios, um projeto americano, como eu contei anteriormente, né? Dos A bastidores. Freewater. E a gente achou um projeto incrível, nós 3. Começamos a pensar em como que a gente faria, né, um projeto desse aqui no Brasil. A gente encontrou essa garrafinha e aí tudo começou a partir daí. Então, a concepção do negócio já foram com vocês 3 juntos. Já, a gente criou tudo junto, não teve alguém que teve a ideia inicial brilhante, assim, a gente se mostrou o vídeo ali, que a gente tinha visto o conteúdo do cara e começou a pensar em como que a gente colocaria isso de pé. Não teve um originador da ideia, assim. Foi tudo pensado em conjunto, nós 3 fizemos tudo. E você, antes na sua vida, você nunca tinha pensado eu vou ter um negócio, Você se formou em Direito e era aquela carreira que você ia seguir? Sim, o meu objetivo inicialmente sim, era seguir a carreira, continuar trabalhando. Nem pincelou, tipo, talvez, nunca teve essa vontade antes? Não. Para ser honesto, eu na faculdade que eu fiz, não tinha aula de administração, não tinha aula de qualquer coisa que não fosse direito. Então, você está preparado, você tem um leque muito amplo para atuar em várias áreas do direito, mas você não tem um conhecimento técnico para sair, né? Então, eu era muito técnico no direito criminal, era uma coisa que eu já estava dominando ali, óbvio, eu tinha muito para aprender, muitos anos de estrada, mas era algo que eu sabia muito, então eu pretendia me desenvolver naquilo, né? E, eventualmente, empreender no sentido de ter o meu próprio escritório, mas o meu objetivo era aquele até a gente montar esse projeto. Sim, mas acho que esse é um ponto importante, né? A gente costuma falar que todo mundo aqui é formado, mas quando você tem um negócio, a última coisa que você faz é atuar exatamente na profissão na qual você se formou. Então, por exemplo, eu sou publicitária, eu tenho a agência, mas a última coisa que eu faço é como publicitário, porque a maioria do tempo é gestão do negócio, administração, e a faculdade não prepara para isso, de fato, né? Não tem nenhuma que te dá uma base ali de formação para isso, né? Eu diria que não. Talvez se você faz administração, aí você possa ter uma base para isso, mas eu acho que, na minha experiência, eu nunca tive uma base, né? Eu tive que aprender tudo na raça. Na raça. Com a ajuda dos meus sócios. Dos meus sócios, o Pedro, também é formado em Direito. Então, a gente teve que ir se ajudando ali, segurando a mão do outro e indo para frente.
exemplo do Joca, né? Que a gente falou. Joca é administrador, começou a empresa cedo, com 23 aninhos aí, e tá tocando barco a ventos afora aí, né? Essa história é impressionante. Eu fiquei impressionado com o Joca. Quero conhecer ele um dia. Vou fazer essa ponte aí. É um cara gente finíssima, cara. Você vai gostar de conhecer. Mas deixa eu também começar a matar minhas curiosidades aqui, né? Manda bala. Em que momento que você sentiu essa sede aí, cara? Porque, beleza, você conheceu o projeto, mas veio da onde? De um feed de Instagram? Você tava passeando lá e você conheceu o produto de perto? Foi YouTube? Ou foi um momento Não, na insight? verdade a gente já tinha lido reportagens sobre, né, sobre o projeto ali. O Felipe é um amigo meu de infância, né? A gente convivia muito, fazia academia, via jogo de futebol junto, fazia um bocado de coisa. Então a gente conversava muito e isso é uma coisa que a gente já tinha ouvido falar, né? Nos Estados Unidos, na época, a empresa estava crescendo muito, tinha o projeto da Liquidef, que é uma marca de água também, que vende água, é outro conceito, mas eles também estavam crescendo muito, estavam falando muito deles. Então era uma coisa que apareceu pra gente várias vezes, né? Não foi necessariamente um feed de Instagram, mas chegou a aparecer várias vezes no Instagram pra mim, a gente viu reportagem, gente comentando, e aí uma hora a gente falou, não, vamos tentar entender o que esse cara tá fazendo aqui, o Josh, né? Que é o pioneiro do projeto de distribuição gratuita de produtos, né, no mundo, na forma como a gente faz aqui. Ele é o cara. E aí foi inicial. todo esse processo, né? Tipo, foram vários momentos para vocês construírem a ideia do negócio. Sim, a gente... Mas assim, vem cá, vamos lá. Quando você recebeu ali, você, pô, conheci o produto, tá aqui, legal. O que eu vou fazer com isso? Vocês pensaram em empreender pensando em resultado? Vocês pensaram em empreender porque vocês notaram alguma deficiência dentro daquela entrega? Como que foi essa mistura de tudo? Porque vocês, pelo que você disse, todos tinham carreiras e totalmente distantes do que vocês fazem hoje, né? Para ser honesto, assim, acho que os três ficaram um pouco maravilhados com a ideia do modelo de negócio, né? A gente falou, pô, isso aqui é o futuro, isso daqui é uma forma, um veículo, né, de mídia completamente inovador. A gente vê muita gente saindo do digital hoje, tentando se conectar com as pessoas por meio de experiências, entrega de brindes, né? A gente faz 1 milhão de ativações diferentes, com focos e objetivos diferentes. E aí a gente se apaixonou pela ideia do modelo de negócio e falou, pô, vamos fazer. Que eu acho que é a primeira fase da definição de negócio, né? A paixão que vem daquele modelo, Sim. que é aquele momento que você, no desenho, vai dar tudo certo, no planejamento vai... Não, ali a gente tava... Cara, isso daqui é uma master ideia. Naquele isso momento ali, a gente tava, pô, sonhando Isso, muito alto. A gente tava pensando em distribuir 100 mil águas em São Paulo num exato. dia. Era outros tempos. Mas aí, de novo, a gente estava completamente despreparado na época. Então, a nossa evolução também ao longo desses 2 anos é muito grande, né? De cada um de nós. De descobrir o que a gente sabe fazer, o que cada um é melhor em fazer, né? E como Isso é foram interessante, esses próximos passos, essa validação? Beleza, a gente desenhou, a gente entendeu o projeto, já tá ali todo mundo apaixonado por isso. Tá, como é que foi esse primeiro planejamento? Quais são os próximos passos ali para validar essa ideia que vocês tiveram? A primeira coisa que a gente fez foi falar com as pessoas, conversar com as pessoas, falar o que você acha disso, né? As pessoas que a gente conhece, gente que a gente tem confiança, amigos de pais que podem, né, ajudar e dar uma dica e tal. E o que a gente ouvia das pessoas era que a gente era completamente maluco. Mas vocês montaram um materialzinho ali ou foram só no tete-a-tete validando? A gente sentou, se fechou por um tempo, montou toda uma apresentação, um modelo de negócio, como que a gente queria fazer. Teve, foram meses, né? Então teve divergência, um queria fazer de um jeito, um de outro. Aí a gente foi moldando até chegar ali e falar, é isso aqui, vamos apresentar para as pessoas. Aí a gente começou a apresentar para as pessoas mais próximas, lunáticos, vocês são loucos. 100%. Né? Assim, minha mãe virou para mim e falou assim, meu filho, pelo amor de Deus, vá para Brasília, vai trabalhar com o direito criminal, né? Muito bom, você quer dar água cara. de graça? E as pessoas, tinha amigo meu que falava, e você vai ganhar dinheiro como? Eu falava, é simples. Quem vai pagar são as empresas que É um modelo querem. de negócio de redes sociais. O Zuckerberg ganha dinheiro assim. Então, é como Sim, qualquer total. veículo de mídia ganha dinheiro. A gente é um exato, veículo de mídia. exato. Total. Mas aí a gente começou a fazer uns vídeos, né? E que são os vídeos originais da Aquatis, que é eu e meus sócios andando na rua, entregando as águas para as pessoas e falando, ó, esse aqui é o nosso modelo de negócio. Pega aqui uma água da Aquatis para você, né? Para você
tomar, né? Conheça aqui, essa garrafinha é uma garrafinha que é difícil de se ver em São Paulo, a gente ainda tem muito plástico no mercado, né? E aí esses vídeos viralizaram, da gente apresentando o modelo de negócio. A gente teve vídeos com milhões de visualizações, as redes sociais bombaram, e aí começaram a vir empresas falar com a gente, e a gente viu que sim, não era coisa de maluco. As pessoas têm interesses muito grandes. E aí, tem interesse muito grande nesse tipo de ativação. E hoje a gente já tem ali milhares de clientes, milhares não, né? Muitos clientes grandes que são parceiros nossos, já fizemos ativações incríveis. E a gente foi adaptando também o modelo de negócio para atender melhor as demandas dos clientes com o tempo. Mas e aí, quando vocês ouviram lá, da maioria das pessoas, que vocês, que ideia é essa? Eu tá acho louco? que aí, se você ouviu que você tá maluco, significa que você tá no caminho certo. Já né? é um sinal. Já começa ali. Não, para ser bem Mas honesto... qual foi a reação de vocês? Olha, eu acho que a deles, dos meus sócios, eu não vou saber dizer por eles, mas eu acho que assim, é óbvio uma passagem para Brasília, deixei... mas é óbvio que eu acho que todo mundo ficou um pouco apreensivo. Só que a gente contava o modelo de negócio e a gente demorou tanto tempo para entender também exatamente o que a gente ia fazer, que quando a gente fala assim parece muito simples. Quando a gente sentou para qualquer coisa, né? Sim. Você senta para desenhar, é muita dúvida, é muita coisa que surge, precisa, você tem que fazer. Então eu falava, pô, louco é você. Né? E meus sócios deviam falar a mesma coisa, porque a gente acreditava muito no projeto. Né? Então a gente foi lá, fez e... Né, hoje, graças a Deus, a gente está aqui. Eu tenho até uns amigos meus que falavam, pelo amor de Deus, não faz isso e tal, que até hoje eu zoo eles. Olha só. Sempre que eu tenho a oportunidade, a gente tá ali num bar e tal, falou, ó, você... Não vou citar o nome dele aqui no podcast, coitado. Mas ele vai saber quando ele ouvir? O Martim? Vai. Muito Não vamos citar bom, cara, nomes. sensacional. Ele vai saber, sim. Eu acho que até me deu gatilho aqui quando você ouviu você falar, Total. porque eu me vejo também nessa situação de validação, né? No nosso caso, acho que no meu caso, não foi nem tanto de tipo, você tá maluco, né? Porque eu tô com 32, então eu segurei bastante ali para poder fazer, eu tentei preparar o terreno. Mas quando você passa por uma determinada montanha-russa ali, que as coisas vão apertando, aí a galera vem, eu acho que não era pra ser, né? Sim. Tipo, Porque olha pra outra coisa. Porque pode começar a dar errado ali. Uhum. Faz parte do processo dar errado e dar certo, dar errado, dar certo. Uhum. Mas é isso, né? As pessoas olham, tipo, ó, tá vendo? É, Eu falei parece que tem... assim, raiva. parece que tem muita gente na torcida. A gente fala, esse cara é maluco, esse cara é doido. O que ele vai fazer? Lá não tem que estar aqui, tem que estar trabalhando, tem que estar prestando serviço pra uma empresa, sei lá, coisas do tipo, né? E a outra coisa é em relação ao produto, né? Que realmente a gente ainda passa isso porque a gente gosta bastante de ficar pensando em novas oportunidades. E aí, isso sempre acontece. Você fala assim, cara, eu tive uma ideia. Vamos fazer isso, isso e isso, tal. Vamos colocar lá. Tá, mas se eu fizer isso, e aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E aí começam a aparecer tantas interrogações que, de certa forma, não vou mentir, estimulam até que a gente coloque o projeto na gaveta. Porque, tipo, cara, é muita coisa pra fazer isso aqui, realmente não vai dar certo. E passamos por isso em vários momentos. Sim. Só que o aprendizado veio de, na boa, vamos colocar para rodar e aí vamos ver o que dá. Pode ser que morra e vá para a gaveta. Como pode ser que você crie um xarope para tosse e vire uma Coca-Cola. Exato. Que, tipo, às vezes não atende nem a proposta que você pensou em ofertar para o mercado, mas ainda assim viram um produto, né? Sim. Então, como que foi isso daí, ali nas validações? Olha, assim, realmente dá um frio na barriga, né? A gente tinha muita crença, mas eu concordo com você. Eu acho que, assim, para saber se dá certo, você tem que tentar fazer. Total. E tem muita gente que acha que é mil maravilhas, que a gente é uma empresa de 2 anos, que a gente está todo mundo voando e que nada dá errado e etc. E olha essa campanha aqui, etc. Anúncios de marketing digital, que a pessoa começou a fazer marketing digital, aí já posta com carrão, milionário. milionário. Compra meu curso, já vendendo tô no meu curso, 3º
livro aqui. Então, eu adoraria poder estar vendendo curso, mas a gente ainda não está nessa fase. É como a gente está falando aqui, a gente levou cada tombo, né? Cada erro que a gente cometeu, que hoje a gente olhando para trás fala, meu Deus do céu. Né? Mas é assim que você evolui. Né? E eu acredito que se a gente não tivesse cometido a maioria dos erros que a gente cometeu, a gente não teria aprendido tanto. E a Aquatiz hoje, né, graças a esses erros que depois trouxeram acertos pra gente, ela é um bicho, né, completamente diferente do que ela era no começo. Isso é muito bom. Originalmente, né? Eu me lembro, às vezes, outro dia, uns meses atrás, a gente abriu a primeira apresentação que a gente fez, né? E assim, Qual foi a sensação? Graças a Deus a gente já está nesse Evoluiu, estágio, né? exato. Graças a Deus estava uma porcaria. Eu também Graças a cara, Deus. olha o quanto a gente evoluiu, porque olha... Exato, e a gente não estava nem entendendo, a gente foi entendendo o que era a empresa conforme a empresa ia crescendo com a gente. Sim. Então foi, eu diria, nós quatro, né? Tanto o Bernardo, quanto o Pedro, quanto o Felipe, quanto a Aquatiz, entendendo o que a gente, né? Qual que era a nossa função aí na sociedade. Mas é um processo difícil, requer um pouquinho de coragem, né? Não vou negar, mas eu não olho para trás. Honestamente, assim, não olho para trás. Esse é um sentimento não só bom quanto importante, né? Porque você falou isso lá no começo, quando você foi conversar com a galera, todo mundo falando que não, e você, cara, você que tá maluco, né? Eu acredito muito nisso. Exato. A gente fala, às vezes, também sobre isso, que às vezes pode realmente não ser uma boa ideia, mas o carinho e a energia que você dedica para aquilo vai fazer acontecer. Cara. Sim. E sempre tem espaço. Né? E até pelo modelo de negócio, o Abílio Diniz falava muito isso, né? Ele fala assim, cara, não precisa você inventar a roda, você só precisa conhecer o mercado e saber lapidar as boas ideias e colocar dentro da sociedade que você vive. E ele era um cara que ele adorava fazer isso. Ele ia lá para Tailândia, por exemplo, né? Assim, meu core principalmente é varejo e enfim, comercial, né? E ele, Tailândia é o berço de muito balcãozão. Ele ia lá para Tailândia, ele pegava as ideias de como eram feitos os shoppings, os malls ali, as vendas das coisas pra galera, trazia aqui pro Brasil e implantava e dava certo, cara. Assim, Sim. e tipo, um custo de inteligência de passagens aéreas. Sim. E de analisar o que os caras estão fazendo Saber lá fora e trazer analisar, pra cá. né? E adaptar, né? Sim. Porque, por exemplo, a cultura que... É Estados Unidos lá ou é Europa? Estados Unidos. Estados Unidos. Tipo, a cultura do americano, com certeza, não é a cultura do brasileiro. Não. E aí, o que você fez para poder adaptar? Então, a gente fez um modelo de negócio um pouco diferente do dele. Lá ele tem acesso a outro tipo de embalagem. Né? Aqui no Brasil a gente é um pouco mais limitado. Esse aqui é o nosso primeiro produto, graças a Deus, sou apaixonado por ele, porque ele expõe muito bem, né, a mensagem do nosso cliente. E a gente usa lata de alumínio também, então a diferenciação vai um pouco disso. E o Josh, né, o pessoal da Freewater, eles têm um modelo de distribuição diferente, né? Eles têm mais de anunciantes, né, por garrafa, eles fazem uma distribuição um pouco mais diferente. A gente é voltado mais para o patrocinador, né, onde ele quer que a gente vai com a equipe vestida todo com a marca do patrocinador, a fala é sobre o patrocinador, não sobre a Aquatiz. E o Josh, ele tem uma ideia também de crescer para um lado que é de um supermercado totalmente grátis, né, com vários produtos patrocinados. É um pouquinho diferente, mas eu acho que a essência é a mesma. Maluco. Exato. Só que ele, assim, o projeto é muito inspirado no dele. Então, a essência é a mesma. Mas é o que você falou, tem as diferenciações culturais, né? Aqui no Brasil, os públicos são muito mais concentrados. A gente não tem tantas cidades como tem nos Estados Unidos. Tem Chicago, Boston, Nova York, que tem elite em todos esses lugares e tem tecnologia, tudo tá nessas cidades. Aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Então, você tem que trabalhar de uma forma diferente também. Mas eu acho que a grande diferença é isso, é um pouco de como a gente aplica o nosso modelo aqui e ele lá. Agora, o ideal, o fundamento, a ideia é mais ou menos a mesma.